Eu queria fazer a primeira pergunta. Wagner, como é que não ficou muito claro se vocês fazem a pauta para a própria comunidade ou para fora da comunidade? Porque uma coisa é você visibilizar o que a comunidade mesmo está achando para ela mesma constituir sua identidade local, e a partir daí você publicizar para fora, ou de lá partir para fora direto enfim. A gente não gosta dessa nomenclatura de jornalismo, porque quando a gente fala de jornalismo comunitário, é muito a notícia para a comunidade, né? Então não é jornalismo comunitário, não é jornalismo social, não é jornalismo... A gente faz jornalismo. E não é uma comunicação de gueto para gueto, né? Então não tem essa coisa de... Não é uma militância. A gente faz jornalismo, ponto, e de boa qualidade. A grande questão é que a gente ouve as pessoas, a gente dá pluralidade nessas vozes, né? Então, que é diferente de outras notícias que a gente vê sobre a periferia, e sobretudo pesquisa, em que vai falar com os especialistas que só sabem, que estão ali muito nos números, e muitas vezes não colocam o morador ali para falar a partir daquilo que estão falando sobre ele, né? Aquela coisa de fazer a pesquisa da periferia e os indivíduos disseram aquilo, né? Então, jornalismo ouvindo os moradores, tendo os moradores sempre como protagonista. Eu queria saudar aí a fala de vocês, que foi bastante provocadora e inspiradora, em especial da Clarice, né? Que olhou todo aquele panorama de gente falando sobre como a tecnologia vai resolver o mundo, e aí botou o dedo na ferida onde deveria botar. E aí eu queria também chamar a atenção uma coisa que o Herzog colocou, que foi uma frase que deu o alerta aqui, o alarme, como diz a Clarice. A internet está diminuindo o diálogo e fortalecendo a intolerância. E eu queria até partir dessa tua frase e fazer uma reflexão. Uma coisa que eu aprendi estudando ciência política, e aí eu tenho um professor que ele é magnífico, chama Bruno Vanderlei Reis, que ele define muito bem que a política é a economia da coexistência, né? Então é a forma com que as pessoas pensam e se articulam para coexistirem e promover soluções e tal. E aí você olha, por exemplo, algoritmos como o do Facebook e relações das pessoas, como as pessoas se relacionam com o Facebook é um deles, mas se você for analisar o modelo que a gestão da informação nesse novo paradigma, como ela está se organizando, a tendência é que você ofereça informações mais relevantes para as pessoas, para que, obviamente, elas se interessem mais pelaquilo e mantenham uma relação de audiência com aquilo mais permanente, né? Então, voltando à questão do Facebook, eu acho que é a coisa mais latente, mais concreta que a gente consegue ver, o algoritmo do Facebook, ele ranqueia as informações, ele coloca as informações que você quer ver. E o que gera, o que muitos colocam, que é a bolha argumentativa, onde você praticamente fala e ecoa o que você está falando. E pensando nessa relação da política como coexistência, é interessante que quando você justamente se estabelece nesse sistema de comunicação em que você só ecoa o que você fala, você obviamente acaba sendo mais intolerante, porque você não reconhece mais a diversidade, você não reconhece mais o outro e a forma do outro. E aí me chama a atenção um pouco o que a Clarice coloca. Eu não sei se eu estou me estendendo demais, porque isso aqui se era uma intervenção, se era só uma pergunta, mas me chama a atenção que se a gente for seguir por essa mesma trilha e colocar, dar luz ao que a Clarice colocou como problema, ou seja, de pensar que essas tecnologias podem resolver o paradigma da representação, ou seja, superar o modelo representativo para caminharmos para uma democracia direta, em especial fundamentada nesse majoritarismo das decisões, o cenário é totalmente distópico, caótico, é a ditadura da maioria mesmo, e a gente vai caminhar para uma sociedade que não respeita a diversidade, uma sociedade padronizada, uma sociedade pasteurizada e tal.
Mas tentando não só ressaltar isso, eu acho que, ao mesmo tempo, aí é uma problematização, não tenho resposta, eu acho que existe uma flor de esperança no sentido da tecnologia também promover encontros inusitados, os encontros, por exemplo, que eu tive hoje com a menina, com a turca do avião. E aí eu queria trazer um pouco da experiência da Mudamos no relatório no ciclo de debate sobre segurança pública que a gente fez recentemente. Existia um diagnóstico desse setor de que o policial civil não falava com o policial militar, e não conseguiam criar pontos de diálogo, não conseguiam... cada um debatia no seu quadrado. E ali, dentro dessa plataforma, se procurou criar essas conexões. Então, esse debate sobre essa flor de esperança, será que, ao mesmo tempo que existe essa vertente distópica de segmentação, de criar esses guetos de informação que geram intolerância, será que também a gente não tem uma outra aplicação e outro caminho que a gente pode construir novas pontes de diálogo para tentar superar esses guetos? Eu acho que aí vem um pouco aquele debate também dos usos que a gente faz para a tecnologia, da disputa de conhecimento que está posta. E foi importante esse alerta da Clarice, porque, de fato, a gente não pode debater essas questões sem jogar luz a essas críticas, porque senão a gente acha que a tecnologia vai dar o poder na mão de cada um, e a gente sabe que às vezes as sanções populistas podem levar a questões catastróficas. A frase que eu fiz foi uma pergunta, né? Não foi uma afirmação, né? Frase que eu conheço, que eu gosto, é aquela que diz que a internet aproxima aqueles que estão longe e distancia aqueles que estão próximos, né? O que é muito ruim, né? Eu acho que a relação humana, ela é humana, e a tecnologia nunca vai substituir isso, né? Apesar de eu ter conhecido a minha mulher pela internet. O que eu acho que a gente, assim, por exemplo, você você estava falando dessas questões de Facebook, de algoritmos, e me lembrou um dos filmes mais atuais que tem hoje, e que quando foi criado ele era muito distante no futuro, que é o 1984, né? É o que está acontecendo, é o Big Brother, né? Essa coisa toda. Não é só isso, você também tem... alguém falou aqui sobre... Como é que era um negócio sobre moral? Acho que alguém falou, né, em algum momento. Ética, moral, essas coisas todas, ou se valores, de maneira geral são valores. Valores é um processo cultural e educativo do ecossistema que você vive. Então, você pega, por exemplo, os aplicativos hoje, os aplicativos que eu tenho no celular, o meu é da Apple, o outro é da Google, sei lá o que e tal. Existe um editor lá da Apple que decide quais aplicativos que podem estar na loja e quais que não podem, baseados na moral de quem, né, na ética de quem, nos valores de quem. Então, mas como eu falei no começo, a gente está vivendo um tênue momento da história da humanidade. Talvez seja muito complexo, de transformações realmente muito rápidas. Uma das coisas que é uma transformação que chamaram minha atenção outro dia é que até recentemente, e eu não tinha me dado conta disso, até me falarem, quando você fazia textos para a internet, a gente tem muitos portais, os textos tinham que ser curtos, porque as pessoas não se aprofundavam nos textos, tinha que ser uma leitura rápida. Hoje em dia as pessoas se aprofundam nos textos na internet. O texto profundo é um texto importante na internet, hoje ele tem audiência. E é o texto, como é que é o nome? Tem o nome isso daí? O textão, mas olha a velocidade disso. Há um ano atrás isso era inaceitável, e hoje a gente está fazendo um site novo e a gente está, né, vendo questão de formato. Olha como essa coisa muda muito rapidamente, né? Então as coisas ligadas à tecnologia, eu particularmente eu não faço afirmações, porque a gente está aprendendo o impacto sobre a sociedade. Eu faço uma crítica dessa questão de afastar as pessoas que estão próximas. Eu fico muito incomodado que meu filho faça trabalho de escola pela internet. Porque quando eu era moleque, a gente se reunia para fazer trabalho de escola, gastava 80% do tempo falando besteira, fazendo besteira, e 20% ou menos até fazendo o trabalho. E isso definiu quem nós somos hoje, né? As sacanagens, as malandragens, essa coisa toda.
A comunicação, alguém já falou isso uma vez, é 10% palavras e 90% é o resto, a expressão, tom de voz, inflexão, essa coisa toda. Isso me preocupa muito. E a tecnologia só é um meio, né? Eu vou repetir, eu vou passar para você, não acho que você quer comentar, mas uma coisa que falaram que é muito interessante, eu quero compartilhar com vocês, porque a imprensa sempre fica falando que vai acabar o jornal no papel, né? E a gente trouxe alguns anos atrás o presidente no museu do Newseum, Museu da Imprensa de Washington, museu fantástico. E eu perguntei isso para ele. Aí ele falou assim: quando inventaram o rádio, falaram que o jornal ia acabar. E não acabou. Aí inventaram a televisão. E falaram que o rádio e o jornal ia acabar. E não acabou. E agora inventaram a internet. E dizem que tudo o resto vai acabar. E ele deixa o ponto de interrogação, né? Então eu acho que o mais importante é isso daí, é a gente não se prender em tentar responder algumas perguntas que não precisam ser respondidas e só tomar alguns cuidados, né? De novo, eu tenho muita admiração pelos europeus que têm uma preocupação muito grande com essa questão de privacidade. Exatamente. É porque eu peguei a fala do Herzog no meio, falando das características. E relacionado com o que você tinha falado, tem uma provocação que é assim, uma relação entre, por exemplo, o Estado brasileiro, que se organiza, tem a sociedade, uma constituição, ou seja, um acordo coletivo estabelecido, ou seja, o viver em sociedade, o Estado-nação é um grande acordo a qual todos os cidadãos se submetem voluntariamente ou não, mas a qual estamos submetidos. E aí você tem uma outra questão que é as redes sociais, as ditas redes sociais, que é o Facebook, que eu falei aqui, fiz o paralelo com os termos de uso. Então, por exemplo, usando esse paralelo, o Facebook ele pode ser um Estado-nação transnacional composto por 1,5 bilhões de pessoas. Aquelas pessoas ali todas regidas pela lei, igual na App Store. Tem alguém no Facebook, a gente sabe claramente que é um pós-adolescente multibilionário, que é o Zuckerberg. Ele é o ditador daquele Estado-nação, ele define as leis, ele muda tudo, óbvio, ele é a lógica dele ali. E você tem a Estônia, que é um país que é um case de uso de tecnologia. Eles têm 100% da governança digital, o governo não usa papel para nada, imposto de renda, documento, banco e tal. E o presidente, primeiro-ministro de lá, sei lá, começou, acho que desde o ano passado, retrasado, a criar a figura do e-Estonian, que é o cidadão da Estônia, que não mora na Estônia. Ele vai lá, faz o cadastro no e-Estonian e passa a ser um cidadão, e aí ele tem os impostos e tal. Ou seja, teoricamente ele pode ser o primeiro concorrente, de fato, do Zuckerberg, se ele conseguir chamar gente o suficiente. Com essas três coisas, assim, o quanto que, e aí com aquela questão que eu coloquei na sua intervenção, o quanto que essa correlação, quanto que a gente não está ressignificando através das tecnologias o que para a gente é uma coisa super consolidada, mas que é um conjunto de definições escritas lá em 88 e vem até aqui recebendo atualizações, para algo que é um termo de uso do Facebook com um regramento dele, ou seja, não estariam os Estados-nações, não seriam talvez as redes sociais analógicas, ou as redes sociais digitais não são talvez os Estados-nações, os novos Estados-nações, é mais ou menos isso. Muito obrigada por pôr um pouco de lenha na fogueira. Bom, primeiro, só fazer um pequeno comentário ao... É Marco? É Marco, né? Marco, eu não estava tentando fazer uma... Eu acho que o meu discurso foi pelo menos era a minha intenção, não sei se foi isso que eu acabei comunicando. Um pouco diferente do discurso do Ivo, porque a crítica não era cultural. Eu mencionei, né, alguns aspectos da crítica cultural ao uso de certos aparatos tecnológicos, mas eu não sei nem se eu posso dizer que eu tenha uma opinião formada a respeito de um caráter intrínseco da tecnologia. Eu acho que não. Eu concordo com você. Eu acho que isso é cultural. Tudo depende da maneira como se faz a apropriação do meio. A minha questão, ela era
pode soar meio um bicho-papão, mas assim, e não é. Ela é filosófica, no âmbito da filosofia política. Eu estava discutindo o majoritarianismo como o critério subjacente das discussões, ou seja, como uma meta normativa. É isso que a gente está pressupondo, entendeu? O majoritarianismo é aquilo que a gente entende como o critério de verdade para decidir a respeito de tudo e quanto é questão. E eu nem estou dizendo que ele não seja um bom critério para determinadas questões. A minha provocação era, talvez para algumas questões ele não seja. Talvez ele não seja em determinados contextos. Era um pouco essa a provocação. Mas em nenhum momento eu quis externar algum tipo de desconfiança fundamental a respeito do uso da tecnologia. Tá claro, isso mas você está super certa, apesar de não estar nesse campo, mas para a gente que está debatendo isso, existe um pouco essa criação utópica de que um dia a gente vai ter uma superação do Estado, as pessoas vão agir, ter uma ação política direta, e muitas vezes isso é irrefletido. Justamente o que eu quis valorizar foi que foi importante você provocar isso. Tá, legal, obrigada. É um pouco por imaturidade, eu acho, por esse campo. Esse campo é um campo muito novo, então, na verdade, não existe um valor ruim, um valor moral ruim dentro desse processo. Não, é um pouco por imaturidade sim. que está se construindo, por isso que provocação. Claro, eu também jamais assumiria algo desse tipo, até porque, e outra, eu não estou condenando aqui o aprofundamento de práticas majoritárias, não, e de práticas e outra, tem, várias questões. Eu não estou, num primeiro momento, destituindo de valor toda e qualquer intenção de verticalização de práticas majoritárias, porque eu acho que tem determinadas questões, pelo menos de acordo com as minhas filiações filosóficas, que eu acho que tem algumas questões que elas são, assim, o critério de correção para definição a respeito do que fazer a respeito delas é majoritário. Então, quanto mais fidedigno a gente puder ser do ponto de vista da formação da vontade livre majoritária, melhor fica para a decisão de determinadas questões. O que eu estou chamando a atenção é que talvez nem todas elas devam ser submetidas a esse mesmo processo. E, no segundo momento, processos deliberativos, ainda para as questões que eventualmente a gente não vai decidir majoritariamente, eles continuam sendo extremamente válidos, ainda que a gente não vá deferir a vontade majoritária no final. Isso também não tira o valor da discussão. Tem um outro ponto também. A sua pergunta é cabeludésima. E o André ele não vai me dar o tempo que eu preciso para responder. Eu só queria fazer eu sei que a sua pergunta foi uma grande provocação e ela foi extremamente bem sucedida nesse sentido, só que aí eu queria tirar um pouco o caráter, vamos dizer assim, estelar da pergunta, porque me parece que é uma grande estratégia a gente sair, a gente se apropriar de determinados termos e aplicá-los em contextos diferentes, né? Então você me pergunta, a rede social não seria um grande Estado? Então você está pegando o termo Estado, né, que a gente usa para falar de determinadas coisas e aplicando para falar de outras. E aí a tarefa que você me deu, que é hercúlea, né, é sair tentando catar o que tem de semelhança nisso e o que tem de diferença, né? Então, me parece que a gente pode apontar algumas diferenças, né? Primeiro momento é o caráter voluntário da participação numa rede social e o involuntário da pertinência a um aparato estatal. Nenhum de nós pode deixar de ser... nenhum de nós pode deixar de ser brasileiro. Não é uma coisa que a gente... Você pode pedir asilo em outro país. Para você ser capaz de pedir... o pedido de asilo ele tem uma série de condições, né? Me parece que você... até onde eu sei... O pouco que eu sei sobre você e sobre todos nós que estamos aqui nessa sala, nenhum de nós
conseguiria asilo em canto nenhum desse planeta. Então, não me parece que seja algo do qual a gente pode abrir mão. Eu também questionaria as bases contratuais do seu conceito de Estado, mas essa é uma questão enorme, né? E então não me parece que seja uma boa maneira de definir o Estado, pelo menos na minha leitura. Então, o que a princípio aproximaria, né, a sua leitura de um Estado para a sua leitura de uma rede social, a meu ver, não procede. Porque se a gente poderia entender a rede social como um grande acordo, não me parece que a gente possa entender o Estado dessa mesma forma. Então, eu acho que eu discordaria, mas existem também alguns pontos de semelhança. Eu tenho uma pergunta a respeito de uma ideia de a gente construir, por exemplo, aqui em outros fóruns, princípios de e-participação. Por exemplo, a pessoa que participa saber sempre o que foi feito com a participação dela. Por exemplo, toda a participação... Enfim, os métodos de tratamento desses dados serem conhecidos, né? Então, assim, não tenho a resposta, mas eu já vi alguém dizer assim, um processo de um governo que disse... Eu perguntei, como é que vocês tratam os dados? A gente faz comissões. E as comissões fazem o quê com os dados? Elas aproveitam o que serve e jogam fora o que não serve. Exatamente o que serve e o que não serve. Então, assim, para o pessoal que participou do debate e até para a plateia, a gente pensar nessa coisa de participação digital, princípios, boas práticas, sei lá qual o nome que a gente daria para essa coisa, até regras, regulação, ou até proibição, não pode fazer isso, né? Mas se a gente estabelecer isso, seria uma coisa interessante. Bom, meu nome é Laura, eu queria dizer primeiro que eu estou assim, fascinada com tudo que eu vi aqui hoje, trabalhando há mais de 30 anos na administração pública, com a administração pública, inclusive com introdução de tecnologias nas suas várias gerações de tecnologia na administração pública. E mais do que minha pergunta, eu queria fazer um comentário e falar sobre um outro seminário que aconteceu hoje, e que eu acompanhei hoje de manhã pela internet, que eu acho que... e fazer uma relação com as coisas daqui. Primeiro, eu acho que o grande compromisso que a gente tem aqui, pelo que eu estou ouvindo, é o compromisso com a democracia. E a questão que a gente se coloca é como essas tecnologias que hoje estão aí, né, podem ser usadas e como é que a gente pode trabalhar com elas, né, para essa nova construção democrática que é necessária. E a relação que eu faço com o seminário de hoje de manhã é um seminário que aconteceu, que está sendo realizado essa semana pela INAP, a Escola Nacional de Administração Pública, um seminário internacional sobre inovação e políticas públicas, não lembro exatamente o nome deles, mas eu acho importante, eu acho interessante todo mundo, eventualmente, que está aqui hoje, acessar o site da INAP e tentar assistir o vídeo da conferência que aconteceu hoje de manhã de uma colega de área da Clarice. É uma professora que se chama Nádia, da Universidade de Haia. Eu, infelizmente, não lembro o sobrenome dela. Ela discute a questão da governança internacional e chama atenção para a necessidade da construção de novos modelos de governança, de novos tipos de instituição, para o nível internacional, que sejam capazes de construir respostas adequadas aos problemas do mundo de hoje, né, que não são mais os problemas que podem ser, não são mais problemas que podem ser tratados como eram tratados os problemas no momento em que foram constituídos os Estados-nação. Ela convida a área pública a se espelhar, a olhar o que as organizações não governamentais estão fazendo, algumas experiências, ainda que levante o problema da representatividade e da accountability das organizações não governamentais, porque elas não podem substituir também o processo público e os poderes públicos. Ou seja, o desafio que a gente tem pela frente é imenso. Mas eu acho que a articulação de algumas questões, ou a relação entre algumas questões que ela colocou hoje de manhã e as nossas preocupações aqui de como usar essas novas ferramentas para a construção democrática são muito importantes. Você trouxe um ponto muito bom.
E o exemplo do que acabou de acontecer com o Reino Unido, né, a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, eu acho que é bem sintomático disso que você fala, desses modelos de governo, né? E aí tem uma coisa que eu não ouvi falar aqui, mas acho que é um outro ponto de reflexão para tentar entender como isso tudo está funcionando, é que hoje, como eu falei, as pessoas não encontram mais essas lideranças e não encontram mais representatividade partidária. Mas tem uma coisa... Não estou dizendo que é um problema, estou dizendo que é um fato. Mas só para completar, que era o ponto que eu ia colocar, que é o seguinte, em vez de se organizar em torno de partidos, as pessoas estão se organizando em torno de causas. E isso sim está sendo capaz de mobilizar as pessoas, e de novo você colocou muito bem, as entidades não governamentais estão tendo um papel muito importante, porque o modelo de Estado, a estrutura estatal, ela é arcaica, ela tem uma dificuldade de avançar, e aí de novo tem a ver com a tecnologia, com essa coisa de internet, isso tudo. Até para fazer um paralelo, para a gente pensar em estruturas arcaicas de desenvolvimento do pensamento, imagine uma sala de aula de hoje. Ela ainda tem a lousa, os alunos sentados lá e o professor escrevendo, passando a lição. Na maioria, são pouquíssimas as experiências de modelos dinâmicos, participativos, né? Então, de novo, só para terminar, falar isso daí. A gente está num momento de transição, onde vem uma tecnologia de maneira muito rápida e a gente ainda está subutilizando essa tecnologia porque a sociedade ainda tem uma estrutura criada pré-tecnologia. Você, André, nós que temos mais de 40 anos, a gente nasceu antes da era da internet. Então, tem um processo neurolinguístico que a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir comunicar, desenvolver o pensamento. A molecada de 30 anos ou menos, que já nasceu na era da internet, tem uma coisa que eu acho linda, que era assim, a expectativa, né? A gente tirava uma foto e ficava na expectativa de ver a foto. A gente escrevia uma carta e ficava na expectativa da pessoa receber a carta. Acabou isso, pô, coisa sem graça. Bom, primeiro eu queria fazer uma referência rápida ali ao trabalho do Wagner. Como jornalista, eu trabalhei um tempinho na Paraisópolis. Foi uma experiência assim, muito forte. E também na favela Real Parque, com os índios pancararus. E é muito impressionante perceber, inclusive, nosso desconhecimento de uma tribo indígena vivendo de forma não tribal, estritamente, dentro de uma favela em São Paulo, estritamente. E remeter um pouco ao fato que a gente tem também experiências digitais, como a Rádio Iandê, que traz essa diversidade toda, né, de indígenas e tudo mais. Mas só falar rapidamente que me parece que essa fragmentação ela é muito anterior à internet. No meu entendimento, essa fragmentação começa no mínimo nos anos 60 e 70, com o choque das grandes narrativas, com o tipo de movimentação que nós tivemos nos anos 60 ao redor do mundo e 70, que de alguma forma fragmentou os nossos grandes discursos. Eu acho que essa fragmentação data de 30 anos atrás e que encontrou lá na frente um canal que é a parte digital, internet e tudo mais. Eu queria agradecer a presença de todos. Quem gostou, por favor, comente nas redes, divulgue. Obrigado, muito bem.